Náutico de Coração, um programa dedicado à torcida do Clube Náutico Capibaribe. Náutico de Coração. Professor Adriano Negreiros, o eclético alvirrubro. Boa tarde, Diógenes. Aqui é o Adriano Negreiros do programa Náutico de Coração, Rádio Tropical FM. Presidente, o torcedor alvirrubro vive comentando nas redes sociais e querendo saber alguma notícia positiva por parte do clube a respeito do pleito do Náutico junto à CBF para o reconhecimento dos títulos que o nosso clube conquistou das Copas Norte e Nordeste na década de 60, que seria excelente para o Náutico que esses títulos fossem reconhecidos. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os ouvintes da Náutico de Coração. Isso foi dado entrada dentro da CBF e tramita dentro da CBF. Em quanto tempo a gente vai ter essa resposta, a gente não tem essa informação. Mas está tramitando dentro da CBF dessa solicitação que foi feita. Inclusive foi feita conjuntamente, salvo engano, com o Vitória da Bahia. Então a gente espera e acredita que vai ter êxito nisso, mas a gente não consegue ter um prazo em que a gente consiga colocar que vai ter essa definição. Diógenes, como está ainda muito recente a nossa derrota, para o ABC e, consequentemente, a nossa eliminação da Copa Nordeste, eu não poderia deixar de lhe perguntar o que de fato aconteceu para que o time do Náutico tivesse tido aquela letargia e inércia, principalmente no primeiro tempo da partida. Faço essa pergunta porque o que estava sendo uma característica positiva do time do Náutico até o jogo de domingo era a vontade, a raça, a disposição dos jogadores do primeiro ao último minuto, como vimos nos jogos decisivos contra o São Bernardo e o Vila Nova nos aflitos, e de uma hora para outra o time parecia estar jogando em slow motion, E eu gostaria de saber o que de fato ofendeu os nossos jogadores, que fizeram eles passar mal antes e durante a partida. Vejam, eu sei que tem se falado em relação a essa questão de alguma coisa de alimentação, de intoxicação dos atletas. Eu de verdade, eu não vou por essa linha não. A minha opinião, o que eu acho que aconteceu, é que Vitor passou mal, realmente. Vitor realmente passou mal. E passou mal numa hora muito ruim, que foi quando terminou o aquecimento, que só para o vestiário para fechar para a roda de oração. Tá todo mundo fechando na roda de oração e Vitor passa mal. Na hora que passa mal, ele começa a vomitar, tem uma queda de pressão, acho, lá, e o médico foi lá atender. E a expectativa de todo mundo que ele melhorasse e dissesse vamos pro jogo. E aí ele não foi melhorando, isso todo mundo já fechando para a oração. E aí quando ele percebeu que não ia jogar, ele se desesperou e ficou inconformado de não poder jogar, mas ele não conseguia ficar nem em pé. E aí nesse momento ele se desesperou, ele chorou, ficou muito, muito abalado e todo mundo se abalou muito com isso. E isso foi na hora que o time estava para entrar em campo. Então na hora que fecha na roda de oração, o Dado faz a substituição lá, entra Natan no lugar dele. O Dado faz a substituição, então a roda não conseguiu nem ninguém falar. Fez a oração e na entrada para o campo, que normalmente tem aquele movimento que os atletas dão aquela palavra final de tudo, todo mundo ficou lá com o Vitor, como é que você tá, o que é que você tá, o que foi, eu acho que entrou todo mundo atônito. Se isso justifica, pode ser que sim, pode ser que não. A gente, quando subiu lá pro camarote, local que a gente assistiu o jogo, a gente ficou, das duas uma, ou os caras vão se abalar, ou eles vão se morder, se matar e jogar por Vitor. E o que aconteceu foi a primeira situação, que eles se abalaram demais, isso é a minha visão, tá? E acho que a gente entrou totalmente desconcentrado. Acho que o problema da gente foi falta de concentração no jogo, porque a gente não ganhou uma dividida nos primeiros 15, 20 minutos, pelo menos. A gente não ganhava, feito eu falei lá em cima, a gente não ganha uma segunda bola. E o ABC tem uma característica de ter um início de jogo muito intenso, de muita agressividade. E a mesma coisa do São Bernardo, sendo um São Bernardo de um nível até mais alto, era líder do Campeonato Paulista então, e a gente fez isso muito bem. Então, o que eu acho que aconteceu foi isso. Eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade, porque a gente tinha sim condições de classificar.
Mas essas coisas, infelizmente, elas acontecem. E acontecem sem você esperar e você não tem como se planejar. Como é que você vai se planejar de um atleta passar mal na roda de oração? É um atleta, um dos mais queridos do grupo, o capitão do time. É o atleta normalmente que fala na roda, o atleta que puxa o incentivo. Então, o que eu acho que aconteceu foi isso. Eu não, de verdade, sendo franco, eu não creio que tenha sido nada em relação à intoxicação, não. Isso é a minha opinião. Acho que teve uma sequência de coincidências muito ruins e isso, a reação do elenco foi muito ruim. Ali é difícil você cobrar que se tem uma reação positiva em relação a um negócio desse, mas eles poderiam. É possível sim que eles tivessem dito, ó, vamos se fechar e vamos jogar pelo cara. Mas foi uma coisa tão em cima da hora que gerou isso. Eu acho que se isso tivesse acontecido pela manhã no hotel, antes de ir para o estádio, acho que todo mundo teria assimilado. Mas o fato de ter acontecido naquele momento, de ter acontecido ali na hora que estava todo mundo, tinha aquecido já estava todo mundo vestido para o jogo, com a roupa de jogo, todo mundo vai fechar para a oração. Eu acho que isso foi o que deixou todo mundo perplexo e que os atletas entraram completamente alheios ao jogo. Essa é a minha visão. Presidente, eu gostaria que você analisasse o início do ano do nosso time e falasse para o torcedor alvirrubro o que ele pode esperar do time do Náutico no decorrer da temporada. Veja, Adriano, o ano está seguindo. Eu acho que a gente foi eliminado da Copa do Nordeste. A gente acha muito ruim isso, mas se pegar os 4 eliminados, foram os 4 visitantes. Os 4 mandantes ganharam seus jogos. Então, a gente não fez menos do que nenhum dos outros visitantes. Então, é ruim, é ruim. Mas, assim, a gente poderia também ter ido, não ter acontecido nada do que aconteceu e ter jogado e ter perdido. A ABC está muito bem em casa. E, enfim, acho que na Copa do Brasil a gente está classificado à terceira fase, no Campeonato Pernambucano a gente teve que terminar em segundo ou terceiro e vai brigar para ser tricampeão. Acho que a gente, dentre os times que estão se preparando para a Série C, vejo que a gente é um dos times que está com um melhor início de ano. Então acho que o planejamento, que as coisas estão acontecendo dentro de uma razoabilidade que a gente espera que evolua. Tem o que melhorar? Tem. Sempre tem. Sempre tem o que melhorar. Mas acho que a gente tem andado numa condição que nos dá confiança para os objetivos que tem pela frente. E o que a torcida pode esperar é um time muito aguerrido, muita batalha, muita luta, consciência das limitações, mas muita vontade de vencer. E que o que aconteceu contra o ABC foi uma coisa completamente atípica. A gente não pode achar que aquilo ali é um padrão, porque não é. A gente jogou mal alguns jogos. O jogo contra o ABC não é que a gente jogou, não é que a gente jogou mal. O time ficou completamente desconcentrado. E isso não tinha acontecido ainda esse ano e não tem nenhum problema de interno, de nada. O dia a dia é o melhor possível, a unidade de grupo, o ambiente de grupo é o melhor possível. A única coisa que eu consigo atrelar é em relação a isso. Então, o que eu entendo é que aquilo ali foi um ponto fora da curva, um ponto negativo, mas um ponto fora da curva, e que a gente retoma o caminho da gente normalmente a partir do próximo jogo. Diógenes, uma pergunta que não pode faltar e que o nosso torcedor vive perguntando aos profissionais da imprensa é sobre contratações. Acredito que a comissão técnica e a diretoria de futebol já deve ter avaliado o elenco e detectado algumas carências que temos. E o Náutico deve contratar reforços para fortalecer a equipe, visando o objetivo principal do clube no ano, que é o acesso à Série B. Então, o torcedor alvirrubro quer saber se serão contratados mais um zagueiro, um volante, um meia e mais um atacante, né? Essas são as posições que são mais cobradas, são mais comentadas pelo torcedor alvirrubro para o fortalecimento do time para a Série C. Adriano, veja, eu posso lhe dizer que o time vai se reforçar. Dizer se é isso, não. Aí assim, eu converso bastante com você é um amigo pessoal que a gente sempre conversa. Eu sei qual é a sua opinião, mas assim, muitas vezes o que você acha, outra pessoa me pergunta e não é a mesma coisa que você acha. E aí, assim, internamente,
a comissão técnica, a diretoria, o treinador, a análise de desempenho, todo mundo tem as evoluções, os debates, e isso não necessariamente é exatamente o que uma pessoa pede e outra pessoa pede. O que eu posso dizer é que vai se reforçar. Posso falar, inclusive, que nós temos pelo menos 5 reforços em relação à questão do jogo do ABC. A gente tem Denilson, zagueiro, que já foi aprovado por todo mundo. A gente tem o Matheus Carvalho, que a gente nem precisa falar nada. O próprio Gabriel Santiago, não precisa falar nada. E o Brian, que vai estar conosco na Série C. Ainda tem o Alisson, que só não podia jogar a Copa do Nordeste, que tinha jogado pelo Vitória, mas pode jogar Pernambucano e Copa do Brasil. Eu estou falando de 5 atletas que não tiveram envolvidos no jogo do ABC. Agora, a gente vai buscar alguma coisa mais? Vai. Agora, a gente não pode, né, simplesmente contratar para mudar o time porque a gente perdeu no ABC. Não é dessa forma. Quando a gente vence um jogo, vence bem, a gente não pode achar que pelo fato da vitória você não precisa melhorar. Sempre precisa melhorar. Mas quando você perde um jogo, e até mesmo que sejam circunstâncias como foi o ABC, você não pode achar que aquilo é o padrão e que você tem que mudar tudo. Então, se é para acalmar, só esses 5 jogadores aí, talvez seja até mais. Você está me falando de 4 contratações, eu estou falando de 5 que a gente vai contar a partir de agora, que não pôde contar naquele jogo, que a gente deve contar, né? O Denilson já está de volta, acho que Matheus e Gabriel Santiago estão muito próximos, se não tiverem para esse próximo jogo, já vão estar muito próximos de estar de volta também. Estão sendo muito bem trabalhados para voltar numa condição boa de não ter mais contusão. Brian vai estar conosco na Série C e o próprio Alisson. Então, se você analisar só isso aí colocando, já atende praticamente tudo do que você está colocando aí, entendeu? Então, assim, a gente está muito atento em relação a isso e caminhando e muito confiante que as coisas vão dar certo. E para finalizar a nossa entrevista, presidente, o torcedor alvirrubro está ansioso para saber se ainda em 2023 teremos novidades a respeito da questão da SAF e da ação movida pelo clube contra a Odebrecht, no caso da rescisão unilateral do contrato, né? Que era um contrato de 30 anos e o Náutico receberia mensalmente um valor de 350 mil se estivesse na Série B e 500 mil estando na Série A, e parou de receber esses valores, ainda teve que pagar para jogar na arena e ainda viu os 2 rivais do estado receberem valores maiores para levarem os seus jogos para a Arena de Pernambuco. Então, Diógenes, o programa Náutico do Coração agradece por você ter atendido, né, e ter esclarecido as dúvidas e deixado o ouvinte do programa e todos os torcedores do Náutico mais informados sobre a vida do clube. Um forte abraço e saudações alvirrubras. Veja, essa questão dessa ação contra o Odebrecht, eu não vou entrar em detalhes. Existe o segredo de justiça que a gente tem que respeitar e eu acho que a gente está debatendo abertamente isso, não ajuda, só atrapalha. Eu entendo a ansiedade do torcedor, a ansiedade dos associados e todo mundo em saber o que está acontecendo, mas se a gente começa a debater os assuntos que estão acontecendo nos trâmites normais do processo, a gente acaba não contribuindo. O que eu posso dizer é que está sendo muito bem conduzido por muita gente, não está conduzido por 2, 3 pessoas. Existe uma participação muito grande de muitas pessoas, inclusive anônimos, que têm contribuído demais, e a gente está muito confiante que a gente vai avançar em relação a essa questão. Em relação à questão da SAF, como eu tenho falado, tem avançado. Eu acho que a questão da RJ é um passo importante para que a gente tenha um clube numa mensuração muito clara para um investidor e a gente tratar de uma forma com que a gente avance. E não é simplesmente fazer uma SAF, é fazer uma SAF como a gente quer que seja. Não adianta simplesmente faz uma SAF de qualquer jeito e depois você não tem mais como reaver, porque você fez uma SAF, você não tem como voltar atrás. Então construir da melhor forma, está se tratando, está se evoluindo, se avançando nesse tema, com cuidado, e a gente, se Deus quiser, vai conseguir fazer com um desenho muito bom. E acho que o contrato com o Matheus, que lastreia a RJ, a recuperação judicial que a gente está fazendo é muito bem desenhada, de acordo com toda a assessoria que a gente vem tendo, o Dr. Rodrigo Caú e sua equipe, da forma como vem acontecendo, vem lastreando para que a gente consiga avançar e o investidor ele tenha segurança de aportar
aportar seu capital no clube e a gente também conseguir fazer a esse investidor contrapartidas que a gente queira que existam e que garantam a gente que o clube vai ser muito forte, vai continuar crescendo. Então a gente está andando com essa pauta e a gente está muito seguro que as coisas vão acontecer também. Mas com o pé no chão, sem assodamento, é um passo muito importante que tem que ser feito de forma estratégica e muito bem pensada. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou. Então deu jogo na Bet Nacional.